Olá, boa noite. Está começando mais um Aparecida Debate, o seu espaço semanal aqui na TV Aparecida para se informar e formar a sua opinião a partir de entrevistas com especialistas nos principais assuntos que pautam o nosso dia a dia. E como você sabe, a partir de agora, o nosso programa está em uma série de debates especiais visando a chegada das eleições para presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais. Um programa voltado para você, eleitor, conhecer mais sobre o processo eleitoral brasileiro. Um momento não de campanha, mas de educação política e consciência eleitoral. Hoje, mais um assunto um tanto quanto polêmico nos últimos anos, mais por ataques políticos do que pela prática em si, a realização de pesquisas e debates eleitorais. A legislação mais recente que regulamenta as pesquisas pré-eleições no Brasil é de 97. Porém, a primeira pesquisa de intenção de voto que se conhece no país foi em 1945. Elas ficaram suspensas em boa parte do regime militar e sofreram desconfiança quando não previram algumas vitórias expressivas nos anos 80, voltando a recuperar sua credibilidade após o início da votação eletrônica. Já os debates televisivos começaram por aqui em 1982 e pleito após pleito foram ganhando mais tempo, mais formatos, mais interatividade e também mais discussões superficiais, ataques pessoais e discursos previamente elaborados. Fato é que essas são duas ferramentas consolidadas no nosso sistema eleitoral e que agradam sim boa parte do eleitorado brasileiro. E neste ano, qual é o papel das pesquisas e dos debates na corrida eleitoral? Nos ajudam nesta conversa dois especialistas no tema. Pela internet está conosco Matheus Dias, economista pela Universidade Federal de Viçosa, fundador da Opus Consultoria e Pesquisa e membro do CAMP, o Clube Associativo de Profissionais de Marketing Político. Atua com pesquisas eleitorais, opinião pública e mercado desde 2011, com experiência em mais de 500 projetos quantitativos e qualitativos em todas as regiões do Brasil. Matheus, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Guilherme. É um prazer estar com você e com os nossos companheiros aí da TV Aparecida. Obrigado, Matheus, pela presença e está aqui também conosco no estúdio da TV Aparecida, Pedro Ortiz, graduado em Direito pela Faculdade de Direito do Vale do Paraíba, Univap. Ele é advogado, tendo atuado em todas as eleições desde 2016, ou seja, em 16, 18, 20 e agora em 2022. É especialista em Direito Eleitoral e Processual Eleitoral pela Escola Judiciária Eleitoral Paulista, do Tribunal Regional Eleitoral e especialista em Direito Administrativo e Constitucional pela FAAP. Seja bem-vindo, viu, Pedro, ao nosso espaço. Obrigado, Guilherme, agradeço o convite. E olha, a gente começa então esse programa falando de um tema realmente que chama a atenção de quem está em casa, que é a realização de pesquisas e de debates durante o período eleitoral. Você aí de casa, inclusive, a essa altura, dessa disputa, com certeza já viu resultados de várias pesquisas que estão sendo feitas, inclusive desde o ano passado, e também alguns debates que já estão acontecendo a nível estadual e também a nível das eleições presidenciais. Agora, Pedro, primeiro para a gente trazer um pouquinho desse contexto, da realização de debates, de pesquisas, como falei, é algo que já tem algumas décadas no Brasil e que, pelo visto, acaba sendo importante para uma democracia. É isso mesmo? Não, sem dúvida nenhuma. As pesquisas, elas informam o eleitor a respeito da corrida eleitoral. É óbvio que os eleitores têm que verificar o Instituto, verificar a credibilidade daquelas pesquisas, e os debates também são uma ferramenta para que o eleitor se informe e conheça as propostas e ideias dos candidatos, que no debate eleitoral, pelas próprias regras, o candidato acaba se vendo livre do marketing, daquela coisa da propaganda eleitoral. Então, no debate, a gente consegue ver o candidato como ele é e o que realmente ele pensa. Sem dúvida nenhuma, são instrumentos importantíssimos para a democracia. Concorda, Matheus? São ferramentas que, como eu disse no começo, a gente já pode encarar como
como consolidadas mesmo no nosso sistema e que têm um papel importante, claro, junto de outros instrumentos, mas que têm um papel importante na tomada de decisão do eleitor? Com certeza, Guilherme, Pedro. A pesquisa eleitoral ela é um direito do cidadão de se informar acerca de quais candidatos têm a maior chance de representar as suas ideias perante aí o governo estadual, federal e também municipal. E é um procedimento extremamente consolidado hoje. Hoje nós temos uma cultura de pesquisas muito bem estruturada no Brasil. Hoje não se concebe mais uma campanha eleitoral sem um programa completo de levantamentos, estudos qualitativos e quantitativos, sejam eles para divulgação, como são conhecidas aquelas pesquisas que saem nas grandes mídias, né, como jornais, redes de TV e rádios, ou também para estudo interno do núcleo duro das campanhas, que é o que vai subsidiar a tomada de decisão, que vai azeitar o discurso para que ele faça sentido para o eleitor que está recebendo aquela mensagem. E acho que é interessante reparar, né, Pedro e Matheus, justamente essa fala que você trouxe, né, Matheus, em relação ao uso das pesquisas, não apenas como um instrumento de divulgação, né, de termômetro público, né, do que as pessoas estão pensando, mas para os próprios partidos, né, Matheus? Você que tem esse envolvimento próximo, né, com a realização de pesquisas, tem muito político por aí que às vezes tenta trazer um descrédito para as pesquisas, principalmente quando ela acaba não sendo favorável a ele, mas fato é que o próprio partido muitas vezes utiliza de pesquisas próprias até para validar se aquela candidatura é uma boa escolha, não é? Exatamente. Geralmente quando o candidato não está com bom resultado, bom desempenho nas pesquisas, ele tende a descredibilizar o trabalho. Mas nós que trabalhamos no meio, nós temos muita segurança nos dados. A pesquisa ela é um retrato daquele momento. Claro que a pesquisa ela não é prognóstico. Se fosse prognóstico, nem precisava de eleição, né? Bastava uma única pesquisa, mas ela é um retrato daquele momento. O que traz segurança para todo mundo que está envolvido é que quando o trabalho é feito de maneira séria, correta, todas as empresas têm o mesmo resultado dentro da margem de erro. Isso aí você pode observar aí nos levantamentos que estão sendo divulgados hoje. Então, se você pegar os principais institutos, nas principais praças, os resultados são muito próximos, considerando, claro, que sempre existe uma variação ali de 2 a 3 pontos percentuais, que é o que a gente chama de margem de erro, que é um assunto um pouco mais técnico, eu não vou entrar muito aqui para não cansar os nossos espectadores. Como você disse, Matheus, acaba sendo assuntos mais técnicos, né? E que talvez, por isso, às vezes as pessoas acabam tendo mais dúvidas, né? Como a gente falou da urna eletrônica aqui no debate da semana passada, muitas vezes, por parecer um pouco distante de quem está em casa, as pessoas acabam estando mais suscetíveis às dúvidas que vão colocando no sistema, mas por isso que é importante esse nosso bate-papo e a gente tentando traduzir o mais próximo possível da linguagem das pessoas. Matheus, daqui a pouco eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho de como é sério esse trabalho, né? De como é necessário ter metodologias para tentar representar um cenário, ainda mais de um país continental como o Brasil. Agora, Pedro, queria que você falasse um pouquinho também desse lado legal das pesquisas, né? Como a gente comentava, a pesquisa hoje, que inclusive é prevista e regulamentada, né? Pela nossa Constituição, ou seja, também não é só aquele boca a boca, eu sair perguntando, se eu abrir uma enquete aqui no meu Instagram, eu não posso falar que isso é uma pesquisa eleitoral, né? Não, de maneira nenhuma. Só pegando o gancho aí do que o Matheus estava falando, hoje não há uma campanha, mesmo daqueles candidatos que querem descredibilizar uma pesquisa, que não trabalhe com pesquisa dentro da sua campanha, inclusive para balizar o discurso de campanha, né? Com relação à parte legal, exatamente o que você disse. Nós estamos em 2022, um ano eleitoral. Desde o dia 1º de janeiro deste ano, todas as pesquisas eleitorais que as campanhas ou aquelas pessoas que contrataram ou empresas que contrataram desejam fazer a divulgação, elas têm que estar registradas no site do Tribunal Superior Eleitoral. Elas têm que obter o registro do Tribunal Superior Eleitoral para a divulgação. Se a campanha contratou aquela pesquisa para consumo interno, repito, todas as campanhas fazem isso, elas não precisam obter esse registro. Mas se as pessoas, as campanhas ou quem contratou deseja divulgar os seus resultados, elas têm que obter esse registro
no Tribunal Superior Eleitoral. E também, é só consultar isso, você tem que apresentar o questionário que vai ser aplicado às pessoas, né, ou por telefone, porque hoje se faz muita pesquisa por telefone, não só aquela pesquisa que os institutos ficam nos pontos mais movimentados das ruas ou batem de porta em porta. Então tem todo um regramento para que essas pesquisas tenham um mínimo aí de credibilidade e que elas possam ser divulgadas. Inclusive, até um aviso, você falou a questão de enquete, hoje, a partir do último dia 15, as enquetes foram proibidas. Hoje você não pode mais fazer uma enquete. Aquilo não tem valor estatístico nenhum. O Matheus tem mais propriedade para dizer a respeito disso, mas a pesquisa ela trabalha com... é uma questão científica, ela tem dados, é uma estatística. Então, você não pode abrir numa rede social uma pergunta e transformar aquilo em dados que possam ser divulgados para balizar uma eleição, por exemplo. É importante você deixar esse gancho também de volta, Pedro, porque eu queria justamente que o Matheus comentasse, então, agora um pouquinho de como é que é esse trabalho científico, esse trabalho de preparação para uma pesquisa. E como eu disse, ainda mais, primeiro em tempos dinâmicos para a comunicação, em que a opinião popular muda muito rápido, ainda que aquele seja um retrato, né? Para ser um retrato mais fiel possível, imagina que tem que estar atento a essas mudanças de comportamentos, mas principalmente, Matheus, por a gente falar, ainda mais em eleições federais, de um Brasilzão de meu Deus muito grande, né? E com muita gente diferente. Como é que é pensada essa metodologia, então, para tentar ter um resultado dentro daquela margem de erro? Perfeito, Guilherme. Bom, eu vou tentar explicar aqui da maneira mais clara, assim, tentar trazer um pouco em termos mais comuns, mas a rigor, a amostra de uma pesquisa ela precisa ser um espelho da população que ela deseja representar. Então, vamos colocar aí num município ou num país hipotético no qual 40% dos eleitores são homens e 60% são mulheres. Então, a pesquisa precisa entrevistar 40% homens e 60% mulheres. Vamos supor que 10% dos eleitores são da região norte. Então, 10% dos questionários ou das entrevistas precisam ser realizadas na região norte. Isso para todas as variáveis socioeconômicas que representam aquela população. Então, usualmente, em uma pesquisa eleitoral nacional, você vai considerar o sexo, a idade, a escolaridade, a renda familiar, se a pessoa trabalha ou não, que é o que a gente chama de população economicamente ativa, e a região em que ela reside. Se é uma capital, uma região metropolitana, interior, e também se está no norte, no nordeste, no sul, no sudeste. Isso é o que a gente chama de plano amostral. É um trabalho realizado antes de ir a campo, antes do primeiro questionário ser aplicado, o instituto responsável pela condução da pesquisa já precisa ter esses dados, que é o que vão balizar a amostra e todo o trabalho a posterior. E como é que você falou que esse é um trabalho já inicial, Matheus? É uma preparação mesmo? Quando a gente vê na televisão uma pesquisa, se fala quantas pessoas foram ouvidas e em que período. Então, esse trabalho, mas a gente pode levar em conta que ele começa antes da própria entrevista. Muito antes da própria entrevista. Se a gente for olhar dentro de um fluxo normal de pesquisa, primeiro nós treinamos os aplicadores, que são as pessoas, os profissionais que vão estar na ponta realizando a coleta. Então, é muito importante que esse profissional entenda muito bem toda a metodologia por trás e a importância de seguir esse plano amostral que foi delimitado antes de ir a campo. Depois nós temos o estudo da população que vai ser representada pelo trabalho e aí sim nós entramos na parte de coleta, que é aquele período de campo que geralmente é divulgado em todos os trabalhos e quando se dá publicidade a esses resultados. Após o término da coleta, a gente vai fazer um processo de checagem, de conferência, de consistência. Então, nós temos diversas metodologias e ferramentas para garantir que aquela entrevista foi feita seguindo todos os preceitos metodológicos que foram definidos a priori. Então, isso é um trabalho minucioso, complexo e que
muitas vezes o grande público ele não tem acesso a todas essas etapas. É algo que acontece dentro das empresas de pesquisa para garantir a qualidade dos resultados e que eles, de fato, representam a opinião da população naquele momento. Por isso, bacana a gente entender um pouco mais como funciona esse processo e também é importante a gente falar sobre debates, ainda mais porque estamos em um programa de debate. Quero daqui a pouco ouvir do Pedro um pouquinho desse papel, né, desse embate de ideias que a gente vê acontecer sempre nas eleições brasileiras e que nesse ano ficou um pouquinho mais complicado de encaixar nas agendas políticas dos candidatos. Estamos de volta com a Aparecida Debate e hoje o programa fala sobre pesquisas e debates. Nos ajudam aqui Matheus Dias, economista pela Universidade Federal de Viçosa, fundador da Opus Consultoria e Pesquisa e membro do CAMP, o Clube Associativo de Profissionais de Marketing Político. Também está aqui conosco Pedro Ortiz, graduado em Direito pela Faculdade de Direito do Vale do Paraíba, especialista em Direito Eleitoral, tendo atuado em todas as eleições desde 2016, ou seja, em 16, 18, 2020 e agora 2022. Bem, voltamos com um programa e agora, Pedro, eu querendo a sua ajuda para a gente falar de algo que move esse programa, inclusive, né? O debate. A ideia de trazer opiniões, às vezes opiniões diferentes, né? O confronto de ideias também é importante para o nosso desenvolvimento enquanto pessoa, enquanto sociedade, e não é diferente na política, né? Não, de maneira nenhuma. Aí que está a importância do debate, é a oportunidade de que aqueles candidatos que pensam diferente sejam confrontados, né? Você, veja, tem até inclusive um projeto de lei em andamento, em tramitação na Câmara dos Deputados, para que obrigue os candidatos a comparecerem aos debates. Porque é ali que aquela diferença da propaganda eleitoral, em que um candidato tem 3 ou 4 minutos e o outro tem 50 segundos, no debate ela não vai acontecer. No debate, o debate ele coloca todos os candidatos em igualdade de condições, para que eles possam se confrontar as ideias e as propostas. Debate é importantíssimo, é um momento assim, é a festa da democracia, para que os candidatos compareçam aos debates e possam, de fato, contrapor suas ideias, o que às vezes não é possível na propaganda eleitoral, porque tem toda uma estratégia de marketing envolvida. Não que no debate o candidato não tenha sido previamente orientado pelos responsáveis pela comunicação da sua campanha, mas muitas vezes aquela discussão não foi prevista antecipadamente e vai fazer com que o candidato, o eleitor, melhor dizendo, possa ver o que o candidato realmente pensa. O debate é fundamental numa campanha eleitoral. E que também não é terra de ninguém, né, Pedro? Vale a gente deixar claro para quem está em casa que o debate também, os debates, né, realizados pelas emissoras, hoje em dia pelos portais, rádios, revistas, ele também tem uma atenção especial, né, da Justiça Eleitoral brasileira, justamente para que não aconteça injustiças, né, como a gente se ouviu falar em outros momentos em relação a possíveis edições em debates que eram gravados, em entrevistas que eram gravadas. Hoje em dia a Justiça Eleitoral tem muita atenção nisso, né? Não, sem dúvida nenhuma, justamente por isso, para evitar que um candidato seja eventualmente prejudicado ou se dê mais atenção a outro candidato. A nossa democracia ainda ela é bastante jovem e quando depois da redemocratização, o primeiro ano que foi realizado um debate foi em 1989 e ali se viu muita injustiça sendo praticada. Então a Justiça Eleitoral fica de olho na realização desses debates para que não haja nenhum privilégio ou nenhum candidato saia prejudicado da realização dos debates. E, mais ainda, as próprias emissoras são bastante claras nas regras desses debates. Regras acordadas, inclusive, com o jurídico dos partidos e dos candidatos, né? Exatamente, previamente à realização do debate, né? Os candidatos concordam, as assessorias concordam em nome dos candidatos, aí, então, os debates são realizados. Agora, Matheus, você, inclusive com a sua experiência também no marketing político, né, vivendo intensamente esse processo de ver de perto campanhas eleitorais, de entender como elas são realizadas, a gente, muitas vezes, enquanto eleitor,
tem a sensação que o debate, ainda que seja essa oportunidade especial, como o Pedro falou, de um confronto de ideias, que os debates cada vez mais têm feito parte de um programa de tempo de televisão, de um tempo de exposição, né? Muitas vezes com algumas ideias mais superficiais, ou então durante aquele tempo todo de programa, né, de debate, sempre insistindo nas mesmas questões, ainda que não sejam as questões abordadas pela proposta do debate. Você também tem essa percepção? Essas estratégias políticas também estão tomando conta do espaço ali do debate televisivo? Com certeza sempre faz parte da estratégia da campanha, né? Participar do debate ou até não participar, como é o caso de alguns candidatos que optam por essa postura. O Pedro falou aí, e você também, Guilherme, sobre o número de regras e sobre esses procedimentos que norteiam. Na minha visão, Matheus, eu acho que isso acaba engessando um pouco a discussão, uma vez que é tudo dentro ali da sua própria caixinha, ou seja, eu tenho que perguntar sobre saúde para o candidato fulano, o fulano tem que perguntar sobre educação para ciclano tem que perguntar sobre turismo para beltrano, e às vezes ele sai um pouco do que o eleitor espera. Às vezes o eleitor, muitas vezes, ele está preocupado muito mais em ver um debate entre 2 ou 3 candidatos que estão mais bem colocados nas pesquisas de opinião pública, porque é entre esses 3 que ele vai definir o seu voto, do que ouvir, por exemplo, um candidato que tem 1% das intenções de voto, que não faz parte da árvore de possibilidades que ele vislumbra para aquela eleição. Então, eu acho que hoje, às vezes, os debates ficaram como se fosse um acessório para a campanha, enquanto ele poderia ser algo muito mais aprofundado, muito mais dinâmico. Eu acho que esse excesso de regras e procedimentos, de um lado, corrigiu injustiças do passado, mas hoje talvez ele tira um pouco das informações que o eleitor poderia tirar daquele encontro, das decisões que ele poderia tomar. Eu não quero, muitas vezes, o eleitor ele não quer ver Bolsonaro, por exemplo, perguntando para o Felipe Dávila, ele quer ver Bolsonaro perguntando para o Lula. Mas, muitas vezes, a regra e o jeito como é engessado o debate nunca vai permitir essa possibilidade, nunca vai permitir que isso aconteça, de fato, ali no encontro. Matheus, na sua opinião, até pegando como base esse seu ponto de vista, né? É muito importante você trazer também esse seu ponto de vista em relação a um sentimento que a gente ouve também no dia a dia das pessoas, de quem está em casa, que é essa vontade de, quando os debates acontecem, ver esse embate mesmo, como você disse, dos candidatos que as pesquisas eleitorais, como falamos no primeiro bloco, apontam como os mais pertos naquele momento de chegarem ao Planalto. E você acredita que também tem uma parcela, vale uma meia-culpa da imprensa, da mídia, de boa parte dos veículos que realizam esses debates, de que talvez o debate eleitoral hoje também entra quase que como um entretenimento e uma forma de ganhar uma boa audiência e nem sempre com uma preocupação em um formato que vai deixar claro quem está preparado e quem não está? É uma excelente pergunta, Guilherme. Eu não acho que essa seja uma atitude única, exclusivamente das emissoras de quem promove esses encontros. Existem diversos atores aí, entre eles a Justiça Eleitoral, os assessores dos partidos, os candidatos e os veículos de imprensa, que acordaram que esse seria o modelo brasileiro. E hoje está muito difícil sair desse modelo, porque existe uma legislação por trás, existe um costume. Eu diria que, por parte de algumas campanhas e candidatos, existe até um certo receio de testar um novo modelo, talvez mais dinâmico, e que consiga trazer confrontos e embates de ideias mais próximos do que o eleitor espera naquele momento. Então, se a gente pegar, por exemplo, um debate entre 2 candidatos a presidente nos Estados Unidos, você tem uma liberdade para que os 2 perguntem e argumentem e passem por diversos assuntos dentro de um mesmo bloco de fala, que, na minha opinião, dariam mais subsídios para o eleitor tomar uma decisão mais consciente acerca do voto. Às vezes, ele, como eu citei antes, às vezes ele quer ver uma pergunta direta entre Lula e Bolsonaro, mas da forma como os debates estão sendo realizados hoje,
e eu não diria que é culpa de ninguém, é simplesmente da forma como isso evoluiu aqui no Brasil, isso nunca aconteça. Eu nunca veria dentro de um debate o Lula perguntando para o Bolsonaro perguntando para o Lula, porque existem regras que norteiam essa discussão. E se, eventualmente, uma emissora propor uma conversa entre os dois, com certeza os candidatos que têm menor intenção de voto fariam uma reclamação à Justiça Eleitoral por um tratamento que talvez não seja isonômico perante todos os candidatos, e a Justiça Eleitoral fala, não, todos têm o direito de participar desde que tenham atendidas determinadas condições. Então, novamente, assim, eu não estou falando que é certo e que é errado, mas talvez o público, o eleitor, tenha mais interesse em ver um debate entre os candidatos que ele considera votar, que vão ser os líderes ali da intenção de voto, do que um debate entre candidatos com pouca expressão, que muitas vezes estão na corrida presidencial mais para ganhar visibilidade política e pessoal do que para, de fato, concorrer e ter chances de chegar ao Palácio Planalto. Debates que vão amadurecendo e evoluindo junto com a nossa democracia, como você falou antes também, né, Pedro? São práticas relativamente novas no Brasil, até por vivermos uma democracia muito recente, também muito jovem. Agora, queria ouvir sua opinião também, então, em relação a esses pontos, passar a bola para você mais uma vez. Se você tem pontos aí de concordância com o Matheus nesse sentido, e se você acha, mas que dá para ter um otimismo de que a gente já começa a ver algumas mudanças. Por exemplo, me chamou a atenção nessa corrida eleitoral, em alguns estados, eu tive a curiosidade de assistir alguns debates e já vi uma mudança de formato, dando tempo para que o próprio candidato gerencie tempo de resposta e de réplica, e não mais aquele tempo engessado, ou seja, ele precisa estar atento a quanto tempo ele vai destinar para cada momento, permitindo mais livres perguntas e não tanto sorteios. Enfim, você acredita também que a gente está aprimorando esse sistema com o tempo? Não, sem dúvida nenhuma. Há uma aprimoração por parte das emissoras, enfim, eles estão aprimorando. Agora, eu acho a questão é a seguinte, nós precisamos também ter algumas regras, porque senão, justamente como o Matheus estava falando, existe aí o eleitor, ele quer de fato ver o confronto ali entre Lula e Bolsonaro, por exemplo, mas as emissoras e os candidatos, os outros candidatos, também devem ter o direito, né, de fazer perguntas, porque se não tiver regra, você imagina, os dois principais candidatos, não estou falando nem dessa eleição para presidente, mas qualquer outra eleição, eles vão sempre procurar o confronto entre eles, porque acabam sabendo que a eleição vai ser decidida entre os dois. E todos os outros vão canalizar também a atenção deles nos dois. Né? Exatamente. Então, assim, algumas emissoras, elas adotam critérios diferentes para a participação nos debates. Muitas vezes é uma pesquisa eleitoral, a última que foi divulgada, que vai balizar. Outras vezes elas permitem a participação daqueles candidatos que têm filiados a partidos que têm representação no Congresso Nacional, porque querem, de fato, dar oportunidade para que minimamente alguns candidatos participem e a disputa não fique concentrada até no debate entre 2 ou 3 candidatos que são supostamente favoritos, né? Porque, de fato, a gente tem as pesquisas eleitorais que balizam, sem dúvida nenhuma, uma campanha, mas o resultado é aquele que a gente vai conhecer no dia da eleição e que muitas vezes eles acabam não coincidindo com o resultado das pesquisas, porque as pesquisas não são infalíveis. É difícil que isso aconteça, as pesquisas têm cada vez mais um nível de credibilidade bastante grande, coincidem de fato com o resultado da eleição, mas muitas vezes pode não acontecer aquilo. Então, o debate serve para isso, para que os eleitores conheçam os candidatos, possam confrontar as ideias e estão sendo sem dúvida nenhuma, aprimorados aí a cada eleição. Isso também me chamou a atenção, que você disse, né, o candidato próprio gerenciar o tempo. E também as emissoras sorteiam temas, porque se não tiver regra, o candidato vai fazer o debate do jeito que ele quer. E a intenção não é essa, a intenção é que o candidato possa falar sobre temas específicos ou se adequar ali à questão que não seja só uma
marketagem, né, da campanha, que o candidato ele possa ser pego de fato, às vezes desprevenido ali numa pergunta ou numa resposta, para que o eleitor saiba o que ele pensa sobre aquele assunto. Falando em assunto não falta para a gente conversar ainda dentro desse universo. Estamos de volta com a Aparecida Debate e, como você sabe, agora estamos em uma série de debates especiais visando a chegada das eleições para presidente da República, governadores, senadores e deputados federais, estaduais e distritais. Programas voltados a você, eleitor, para que você possa conhecer mais sobre o nosso processo eleitoral, um momento que não é de campanha aqui na TV Aparecida, mas de educação política e consciência eleitoral. Hoje, abordando mais um assunto um tanto quanto polêmico nos últimos anos, a realização de pesquisas e debates eleitorais. Bem, continuamos aqui a nossa conversa, Matheus, Pedro, e agora trazendo para esse momento, esse contexto mais atual, né? A realização de pesquisas e de debates, ou no caso de debates, algumas vezes a não realização deles no pleito deste ano. Matheus, a gente falou de pesquisa lá no primeiro bloco, estávamos conversando nesse intervalo, né? Queria que você ajudasse a gente a explicar essa questão, se as pesquisas podem ser encaradas como infalíveis ou não, ou então por que tem sido frequente a gente ver alguns retratos que até pouco tempo antes da eleição estão sendo desenhados pelas pesquisas não se retratarem na hora do voto. Perfeito, Guilherme. Bom, o primeiro ponto é que pesquisa não é prognóstico. Então, se pesquisa fosse prognóstico, bastava uma ali, não precisava nem de fazer eleição. Pesquisa é um retrato daquele momento. Só que hoje nós estamos vivendo um mundo hiperconectado, na qual a informação viaja com uma velocidade nunca vista antes. Então, todo mundo tem aqui um celular na frente que, se acontecer um terremoto no Japão agora, daqui a 30 segundos, todo mundo já tem conhecimento sobre isso, todo mundo está no Facebook, vendo se a sobrinha que está no Japão está bem, enfim. É um nível de envolvimento com as notícias de todo mundo nunca visto antes, e com certeza que não ocorria 5, 10, 15, 20 anos atrás. E isso se reflete, obviamente, na opinião pública e na intenção de voto. Tal caso de Minas Gerais, por exemplo. Em 2018, nós tínhamos um então candidato chamado Romeu Zema, que tinha ali cerca de 10% das intenções de voto, faltando 10 dias para as eleições. Ele foi crescendo dentro de um sentimento que não gostaria de ver nenhum candidato do PT, nenhum do PSDB governando o Estado. Ele foi chamado para um debate. Neste debate, ele pediu voto para um candidato a presidente que não fazia parte da chapa dele. Ele pediu voto para o atual presidente Jair Bolsonaro, enquanto ele tinha o João Amoedo como nome do partido. Como em Minas Gerais não tinha nenhum candidato oficial do presidente Jair Bolsonaro, do atual presidente, ele começou a explodir. Então, ele começou a refletir um sentimento do eleitor mineiro que a grande maioria dos cidadãos, dos habitantes aqui, não sabia quem era o representante do então candidato Jair Bolsonaro. Ele começou a refletir esse sentimento, essa informação viajou de uma forma muito rápida por todo o estado e ele foi eleito em segundo turno. Ele foi para o segundo turno, retirando aí o então governador Fernando Pimentel, e ele acabou sendo eleito governador e, ao que tudo indica, vai ser reeleito neste ano novamente. Ou seja, a opinião muda muito rápido. A pesquisa, ela é um retrato daquele momento. O importante aí é a gente ver a curva, ou seja, analisar diversas pesquisas em conjunto para entender qual que é a tendência. Ou seja, o atual presidente Jair Bolsonaro, ele está subindo ou ele está descendo? O ex-presidente Lula, ele está subindo ou está descendo? Então, muitas vezes, na hora de analisar uma pesquisa eleitoral de opinião pública, a tendência diz mais do que o número frio daquele último levantamento. E tem, claro, o direito democrático dos eleitores mudarem de voto e de opinião, até mesmo na frente da urna, e que muitas vezes acontece. Esse voto, essa mudança de última hora, a gente
já viu algumas vezes, né, Pedro? A gente está falando aqui de cenários mais recentes, porque, como o Matheus disse, hoje em dia é tudo muito dinâmico com a tecnologia, com tudo isso que ele explicou, as coisas podem mudar ainda mais rápido, né? Mas já vimos ao longo da história outros casos, né, mais antigos. Eu citei lá no começo do programa, na década de 80, tem um caso muito famoso da Prefeitura de São Paulo nos anos 80, em outras prefeituras naquele período também, resultados bem diferentes do que as pesquisas apontavam. Mas tomando como base isso que a gente viu nos últimos anos, principalmente na última eleição em 2018, você particularmente, Pedro, você falou para a gente que foi uma eleição bem atípica, né? Acredita que alguns desses fatores, desses fenômenos devem se repetir novamente ou deve ser uma eleição mais diferente da última? Eu acredito que seja uma eleição mais diferente do que foi a última, né? A eleição de 2018, ela foi atípica por diversos fatores. Primeiro porque houve a questão aí do episódio da facada, né, com o atual presidente Jair Bolsonaro. Também foi uma eleição em que o candidato que tinha o maior tempo de TV e o maior apoio partidário, né, tinha uma coligação enorme na época, que era o ex-governador Geraldo Alckmin, teve uma votação muito aquém daquela que foi esperada, saiu da eleição com 4%. E houve também uma onda que acompanhou a eleição do atual presidente da República, que levou à eleição de muitos deputados que o apoiavam naquela época. Hoje a eleição ela está mais, parece que voltou ao normal. É uma eleição que pelo menos tudo indica, óbvio, a gente não tem como prever tudo o que vai acontecer, mas tudo indica que vai ser uma eleição mais tranquila, uma eleição mais normal, vamos dizer assim, né? Que as coisas estarão mais equilibradas. E com isso, acredito que os institutos de pesquisa conseguirão captar a vontade do eleitor com mais certeza para que a gente possa chegar ao dia da eleição e confrontar. Eu creio que vai estar mais ou menos ali batendo o resultado de pesquisa com o resultado da eleição. Agora, só um ponto que eu acho importante a gente falar, nós estamos vivendo, como o Matheus disse, e você também, Guilherme, a questão todo mundo tem hoje um aparelho celular, consulta as informações em tempo real, na mesma hora que aquelas informações acontecem, a gente já está checando. O importante é checar em questão de pesquisas, né? A gente tem aí as fake news, as notícias falsas que correm aí a todo tempo. Quando chegar uma pesquisa, né, vai atrás, veja se aquela pesquisa é verdadeira, se o instituto realmente existe, porque para que a gente não repasse informações falsas à frente e muitas vezes descredibilizando algo que foi ali deu um trabalho para ser feito, uma pesquisa eleitoral, que às vezes nem existe, alguém querendo influenciar o resultado da eleição sem ter um trabalho sério por trás. Então, é importante a gente deixar esse tipo de consciência mesmo, Pedro, em relação à fonte da informação, né? A gente vive períodos de desinformação e por isso essa proposta da TV Aparecida de abrir esse espaço para o debate. E o nosso tempo vai chegando ao fim, mas já que a gente trouxe esse tipo de orientação de serviço em relação às pesquisas, Pedro, quero começar com você dando essa orientação em relação ao debate, né? A gente já viu alguns acontecerem, outros sendo cancelados ou suspensos. A gente está a menos de um mês da votação para o primeiro turno. Queria que vocês dois dissessem para a gente por que é importante o eleitor pedir para o candidato que ele já apoia ou que ele provavelmente vá votar, que ele participe dos debates. Quase que em ritmo de debate aqui não são candidatos, são convidados, mas dá para a gente separar um minutinho para cada um. Convidado Pedro, 1 minuto para você falar para a gente. Então, a gente até entende que não é possível que o candidato compareça a todos os debates. São 45 dias de campanha, um país de dimensões continentais. Mas é importante que o candidato ele compareça sim ao debate, porque o eleitor, a democracia empobrece quando o candidato não vai ao debate e quando não é possível a gente ver o confronto de ideias. Inclusive até, às vezes, esclarecendo algo que o outro candidato está criticando no programa eleitoral ou na rede social. Então, eu faço um pedido aos candidatos, né, que compareçam aos debates, exponham suas plataformas, confrontem as ideias, para que o eleitor, a nossa democracia enriqueça e o eleitor possa votar com consciência e com certeza naquele candidato que ele escolher.
convidado Matheus, também 1 minuto para você falar um pouquinho para a gente e trazer esse tipo de orientação, esse chamado para o eleitor que está em casa, incentivar, pedir para que os candidatos deles participem de debates, de entrevistas, de oportunidades para colocarem à mostra suas ideias. Claro, e como o Pedro falou logo no início do programa, o debate é uma expressão da democracia. É importante que nós, eleitores, tenhamos todas as informações possíveis para tomar a melhor decisão para o nosso futuro, para a nossa família, para o nosso país, para a nossa vida. Isso aí enriquece o processo democrático e traz muito mais lisura e mostra a todo mundo, todos os brasileiros, o que pode esperar do próximo presidente, seja ele qual for. É muito importante e eu, Matheus, gostaria que todos os candidatos de todos os cargos comparecessem aos debates eleitorais. Importante, né, Matheus? Um desejo que você tem, que o Pedro manifestou que tem, acho que todos nós brasileiros temos esse desejo nesse momento, né? Que os candidatos possam comparecer aos debates, possam comparecer a entrevistas, enfim, possam usar as oportunidades que têm para colocarem, então, diante do público, diante de todos os públicos, as suas ideias, suas propostas, os seus projetos para os estados, também para o nosso país, e que esse tenha sido também uma boa ferramenta para você, eleitor, né? A gente está falando, claro, desse papel, da importância do candidato estar comprometido com a nossa democracia, comprometido com o processo eleitoral, mas fica também esse convite, esse chamado para você que está em casa, para que você tenha o mesmo compromisso, para que você esteja atento às propostas que estão sendo apresentadas, também atento a esses debates, a essas oportunidades de conhecer cada projeto, cada ideia e que na hora então do voto, lá em outubro, você consiga e possa fazer um voto consciente, um voto com o que você acredita que tem de melhor para o nosso país, que tem um melhor projeto para o nosso país e para o que você considera válido e importante nesse momento, viu? Essa é a nossa proposta com essa série especial aqui no Aparecida Debate. É dessa forma que a gente encerra o programa de hoje, conversando com 2 super especialistas nos temas propostos aqui. Quero agradecer imensamente a participação, então, pela internet, do Matheus Dias, ele que é economista pela Universidade Federal de Viçosa, fundador da Opus Consultoria e Pesquisa e membro do CAMP, o Clube Associativo de Profissionais de Marketing Político. Ele também atua com pesquisas eleitorais, opinião pública e mercado desde 2011, com experiência em mais de 500 projetos quantitativos e qualitativos em todas as regiões do Brasil. Muito obrigado, viu, Matheus, pela presença e pela participação com a gente. Agradeço também ao Pedro Ortiz, que esteve aqui nos estúdios da TV Aparecida, ele que é graduado em Direito pela Faculdade de Direito do Vale do Paraíba, na Univap. Ele é advogado, tendo atuado em todas as eleições desde 2016, ou seja, em 2016, 2018, 2020 e agora também em 2022. É especialista em Direito Eleitoral e Processual Eleitoral pela Escola Judiciária Eleitoral Paulista do Tribunal Regional Eleitoral e especialista em Direito Administrativo e Constitucional pela FAAP. Pedro, muito obrigado, viu? E até uma próxima. E lembrando que se você quiser rever esse programa ou até mesmo compartilhar com sua família e seus amigos, é só acessar o canal da TV Aparecida no YouTube no link que você está vendo aqui na sua tela. E quando fizer comentários em nossas publicações, não se esqueça de utilizar a hashtag #AparecidaDebate. E assim, me despeço de vocês, é claro, agradecendo sempre a sua companhia, a audiência de quem está em casa. Espero ter a sua companhia, a sua presença mais uma vez no Aparecida Debate na próxima terça-feira, tá bom? Tchau, tchau.